Relatório detalhado do 7º dia de julgamento federal de Sean Combs Diddy, dia 20 de 5 de 2025. Sean Combs Diddy é o réu e é um processo federal que envolve acusações graves, incluindo a extorsão, tráfico sexual, coerção emocional e financeira. A promotoria se baseia em caso em múltiplos testemunhos que buscam evidenciar um padrão de comportamento sistemático e controlador por parte do réu. Hoje, a gente vai dar continuidade ao testemunho de David James de ontem para hoje, que ficou faltando muita coisa, e hoje a gente vai ter o testemunho da Regina Ventura, que é a mãe de Cassie Ventura, Cheryl Hayes, que é um dançarino exótico, e Gerard Gannon, que é um agente federal. Rotina profissional e o ambiente de trabalho. Segundo o depoimento de David James, o ambiente de trabalho com Combs era extenuante e de vigilância constante. Ele trabalhava organizando quartos de hotel, com itens íntimos como lubrificante, óleos de bebê e preservativos, sendo orientado a não deixar registros formais. Os itens eram pagos com dinheiro, em espécie, retirado de bolsas da Louis Vuitton carregada por seguranças, contendo ao menos ali $10.000. James afirma que havia uma lista fixa de exigências, desde marcas específicas de ketchup, como a Heinz, até remédios e bebidas favoritas. Tudo era preparado meticulosamente para garantir que Combs se sentisse consistente e no controle total, independente do local onde estivesse. Ele iria se sentir confortável. Um ex-assistente também relatou que um colega chegou a ser hospitalizado por desidratação após 24 horas seguidas de trabalho. Um lema entre a equipe de segurança que exemplificava a pressão constante. Sabe o que rima com cansado? Demitido. Simples assim. O uso e a distribuição de drogas. Segundo o testemunho de James, Combs consumia e fornecia drogas a amigos e conhecidos, incluindo ecstasy, Percocet e cocaína. As drogas eram entregues por um fornecedor apelidado de OnStop e armazenadas em uma bolsa de remédios, com 25 a 30 frascos, muitos sem identificação. James disse que em St. Tropez adquiriu cocaína para um amigo de Sean Combs, por iniciativa própria. Em outra ocasião, entregou êxtase a pedido do próprio Sean Combs, retirando da bolsa de medicamentos do artista e entregando para ele. Episódio de intimidação. James relatou ter sido revistado e submetido a testes de polígrafo em 3 ocasiões distintas, devido ao desaparecimento de pertences de Sean Combs, como uma pulseira de Cartier. Ele descreveu que os testes supostamente aplicados por um ex-agente do FBI como extremamente intimidador. Além disso, James participou de um episódio envolvendo armas após o encontro com Sugg Knight. Rival de Sean Combs, foi instruído a retornar ao local com Combs, que portava 3 pistolas. James descreveu a situação como a mais ameaçadora de sua carreira e pediu demissão logo após o incidente. Relação com Cassie Ventura, Segundo James, Cassie era frequentemente acompanhada por outras mulheres. Embora nunca tenha presenciado a agressão física direta entre Combs e Ventura, afirmou ter ouvido discussões frequentes. Cassie expressava frustração com aquela situação e uma vez declarou a James o seguinte, que não conseguia sair daquele estilo de vida. Em 2008, James entrou em um quarto para pegar um iPod e encontrou Cassie deitada e imóvel sobre um edredom, enquanto Sean Combs tomava banho. Não houve explicação sobre o estado da jovem, e James também relatou que não era de sua alçada questionar aquilo. David James termina o seu depoimento. Agora, a mãe de Cassie Ventura vai sentar para fazer o seu depoimento. O nome dela, Regina Ventura. Isolamento e controle. Segundo o depoimento de Regina Ventura, após o início do relacionamento de Cassie com Sean Combs, a frequência de visitas da mãe à filha diminuiu drasticamente. Após a mudança para a Califórnia, Regina via a filha apenas algumas vezes por ano. Afirmou que o acesso à filha se tornava cada vez mais difícil,
reforçando a narrativa de isolamento imposta por Sean Combs. Provas de agressão. Regina relatou que em dezembro de 2011 fotografou Cassie com hematomas visíveis após a sua filha relatar ter sido agredida. As imagens foram apresentadas como evidência ao júri. Abre aspas. Ela estava machucada e eu queria ter certeza de que isso seria registrado. Fecha aspas, declarou Regina Ventura. Ameaças e e-mail de Cassie. Segundo a testemunha, Cassie enviou um e-mail para a mãe sob o pseudônimo de Veronica Bang, relatando que Combs ameaçava divulgar 2 vídeos de sexo explícito com ela e causar danos físicos tanto a ela quanto ao então namorado, o rapper Kid Cudi. Na mensagem do e-mail dizia: ele vai divulgar 2 fitas minhas de sexo, ... Disse que alguém vai machucar a mim e ao Kid Cudi, que o nome verdadeiro dele é Scott Mescudi. Regina afirmou que ficou fisicamente abalada ao ler o e-mail, que também foi enviado para um funcionário da Bad Boy Records. Extorsão financeira. Ainda de acordo com Regina Ventura, em dezembro de 2011, Sean Combs exigiu $20 mil da família de Cassie Ventura, alegando compensação por gastos com Cassie. Com medo, Regina e seu marido fizeram um empréstimo com garantia hipotecária e transferiram o valor para a conta da Bad Boy Records. O dinheiro foi devolvido 5 dias depois, sem explicações ou contato posterior. Regina Ventura termina o seu depoimento. Shara Weiss é convocado para depor. Acompanhante masculino e dançarino exótico. Primeiro contato e identificação com Sean Combs. Segundo o relato de Shara Weiss, ele conheceu Cassie em 2012, após ser contratado para uma performance privada. Recebeu inicialmente $800 e após o encontro mais $1.200. Só que mais tarde percebeu que o marido que assistia era Sean Combs, ao ver o seu nome em uma mensagem de boas-vindas na TV do hotel. Ele participou de 8 a 12 encontros semelhantes entre o ano de 2012 até 2016. Dinâmica dos encontros. Reis relatou que os encontros eram altamente coreografados e comandados à distância por Sean Combs. Ele e Cassie aplicavam óleo de bebê um no outro, enquanto Sean Combs orientava iluminação, ângulos e às vezes as posições sexuais. Reis relata que os encontros duravam até 4 horas, muitas vezes começando de madrugada. Reis também relata que afirmou sentir pressão psicológica por estar com uma mulher na presença do companheiro dela e tentou usar medicamentos para melhorar o desempenho sexual. Em um dos encontros, Reis relata que, enquanto mantinha relações com Cassie Ventura, Combs jogou dinheiro na cama, um maço de dinheiro, o gesto que o assustou. Apesar de não ter presenciado abuso direto, Reis relatou expressões de cansaço e frustração por parte de Cassie, que frequentemente olhava para Sean Combs como se buscasse aprovação. Disse que a jovem nunca recusou ordem, mas às vezes suspirava ou fazia caretas. Encerramento da relação profissional. Segundo o depoimento após o último encontro em 2016, que não conseguia mais se apresentar, Reis foi dispensado por Sean Combs. Cassie agradeceu por sua discrição e afirmou nunca ter usado drogas com o casal, embora tenha recusado a oferta de álcool e maconha. Também declarou que nunca viu Sean Combs sob o efeito de nenhum tipo de entorpecente enquanto estava ali fazendo o show, a dança exótica. Shara Reis termina o seu depoimento. Agente especial Gerard Guinon acaba de sentar no banco e vai fazer o seu depoimento. Operação feita em Miami Beach em março de 2024. De acordo com o agente especial Gerard, ele liderou uma operação de buscas na casa de Sean Combs em Miami Beach, relacionada à investigação federal por tráfico de pessoas. A operação envolveu cerca de 80 até 90 agentes federais, com o suporte da equipe de resposta especial, a SWAT. Alguns agentes chegaram em barcos devido ao acesso direto da casa pela água, para evitar qualquer tipo de fuga. O mandato foi executado no fim da tarde após Sean Combs sair da sua residência
com a família. Itens apreendidos. Durante a busca, os agentes encontraram no armário do quarto principal de Sean Combs várias caixas de sapatos de salto alto plataforma, lingeries, brinquedos sexuais, lubrificantes pessoal, óleo de bebê, componentes de um fuzil AR-15 com receptor superior e inferior, 2 carregadores com munição completa. O agente Gaynor também declarou que os números de série das armas estavam raspados, impossibilitando o rastreamento do armamento. Afirmou que ainda os rifles poderiam ter sido modificados para disparo automático, algo incomum em versões civis. Fotografias e uma bolsa de evidências foram mostradas aos júris. Observação: aqui foi mostrado ao júri o AR-15 e a bolsa com as evidências. O depoimento do agente especial Gerard Gannon terminou. Depoimento confirmado futuro de Scott Mescudi. Segundo a promotoria Maureen Comrie, o rapper vai depor no dia 23. O seu envolvimento é central nessa trama. De acordo com o testemunho de Cassie, Sean Combs explodiu o carro de Mescudi após descobrir o seu relacionamento com ela, além de ter feito ameaças explícitas contra ambos. Considerações jurídicas. De acordo com o analista jurídico, o caso de Sean Combs se apoia na Lei RICO, voltada ao combate de organizações criminosas. O depoimento de David James fornece a estrutura organizacional necessária para a acusação, demonstrando que Combs liderava um sistema com métodos de controle, intimidação, ocultação de rastros financeiros e jurídicos. Segundo a promotoria, tenta demonstrar intenção deliberada e continua por parte de Sean Combs, contrapondo qualquer argumento de suas ações, que deveriam de uso de substâncias ou comportamento impulsivo. Já o depoimento de Regina Ventura, por sua vez, é considerado juridicamente poderoso, por configurar uma exceção às regras de boato, o chamado protesto recente, ou seja, um relato espontâneo da vítima a alguém de confiança após o fato ocorrido, ou seja, a filha acabou falando para a mãe o que tinha acontecido, em palavras bem simples. O juiz encerra a sessão e instrui o júri a retornar no dia seguinte. O julgamento segue com expectativas elevadas à medida que as testemunhas adicionais se preparam para fornecer relatos que podem ser decisivos no dia de amanhã. E assim que sair mais novidades sobre o depoimento aí das pessoas de amanhã, eu venho trazer no canal e fornecer as informações necessárias sobre o caso Sean Combs. Eu vou ficando por aqui. Até mais.